Queridos amigos do canal, semana 14 chegando e o povo Paulo também. Um abraço a todos os queridíssimos amigos, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos que vamos para mais um povo Paulo, né? Na semana passada acertamos 10 de 13 palpites, agora somamos 129 acertos, 64 erros na temporada. Não é verdade? Essa semana eu acho que vai ser uma das mais complicadas aí dessa temporada. Tá muitos jogos pra lá de disputados, tá muito difícil, mas vamos que vamos. Povo Paulo olhando em sua bola de cristal. Começando com o Thursday Night Football, Pittsburgh Steelers recebendo o New England Patriots. Os Steelers são favoritos por 6 pontos. New England simplesmente não consegue pontuar. É interessante que a defesa se deu apenas 26 pontos aqui nos últimos 3 jogos, mas o ataque anotou apenas 13. Os Patriots perderam por 6-0 na semana passada para os Chargers. A defesa de New England cede apenas 3,2 jardas por tentativa de corrida, é a melhor marca da liga, e mesmo assim o time não consegue vencer porque o ataque é muito incompetente. Pois bem, os Steelers vão ter o Mitch Trubisky na posição de quarterback, porque o Kenny Pickett está machucado, mas sinceramente o Kenny Pickett não estava jogando muito bem. Eu acho que o ataque talvez mude um pouco, né? Mas eu não vejo uma mudança drástica, né? Que vai cair demais em produção, não. Mas eu acho que os Steelers vão fazer o suficiente para vencer esse jogo, porque eu não vejo o Bailey Zappi fazendo nada aí na posição de quarterback para New England. Os Patriots têm muitos problemas aí no ataque. Pittsburgh vem de uma derrota muito complicada contra a Arizona na semana passada em casa. Eu não vejo os Steelers vencendo 2 jogos seguidos, perdendo 2 jogos seguidos em casa. Eu vou de Steelers 16, Patriots 9. Eu acho que Pittsburgh cobre o spread. Ravens e Rams, a partida acontecendo lá em Baltimore. Hello, Baltimore. Bom, os Ravens estão 9-3 em segundo lugar na conferência, né? Os Ravens não jogaram na última rodada, vieram de um bye na semana anterior, venceram os Chargers fora de casa, ok? A linha ofensiva dos Rams jogou melhor na última rodada contra Cleveland. Esse é um duelo que eu quero ficar de olho, né? A defesa dos Ravens, que é a melhor da NFL em pontos cedidos, 15,6, contra a linha ofensiva dos Rams, porque se o Matthew Stafford for pressionado, aí eu acho que ele pode ser interceptado, ok? São 6 interceptações na carreira em 3 jogos contra o Baltimore Ravens. Os Ravens jogam tão bem em casa, cara. Eles são favoritos aqui por 7 pontos, mas nos últimos 4 jogos em casa, em todos, eles anotaram pelo menos 30 pontos. E os Rams perderam os últimos 10 jogos em que foram zebras por 7 ou mais pontos. Eu vou de Baltimore vencendo por 27-17, mas eu fico um pouquinho apreensivo com o favoritismo aqui dos Ravens de 7 pontos. Os Lions e Bears se enfrentam lá no Soldier Field em Chicago. Olha, 3 semanas atrás, as equipes se enfrentaram e o Chicago Bears quase venceu o Detroit, né? Bateu na trave, acabou perdendo lá na reta final com uma belíssima de uma virada aí de Detroit, mas os Bears dominaram boa parte dessa partida. O time achei que jogou bem demais 2 semanas atrás aí contra o Minnesota Vikings no Monday Night Football, defensivamente, né, porque ofensivamente o time não fez muita coisa, né, apenas 12 pontos, e aí que tá, os Bears às vezes têm volume, mas eles dão muitos tiros no próprio pé, e quando você enfrenta um time do calibre dos Lions, que estão batalhando pelo título da divisão, até talvez o Super Bowl, eu acho que essas coisas simplesmente não funcionam. Então eu vejo os Lions vencendo esse jogo, os Lions são favoritos por 3, eu vejo o Detroit vencendo por 26-23, os Lions 4-0 cobrindo o spread fora de casa. No último jogo contra os Bears, o Jared Goff teve 3 interceptações, então isso é algo pra gente ficar de olho. Mas a minha aposta pra esse jogo é o Justin Fields passando das 100 jardas, passando das 58,5 jardas terrestres nessa partida. Ele tem 3 jogos com pelo menos 100 jardas terrestres contra o Detroit Lions. Eu acho que ele vai superar 58 jardas e meia, tá pagando 1,85 para cada real apostado. Você entra lá no stake para fazer a sua aposta, ok? Bengals e Indianapolis Colts, a partida acontecendo em Cincinnati. Olha, os Colts são favoritos por 1 ponto.
Eu vejo jogadas explosivas aí do Gardner Minshew e eu vi jogadas explosivas também do Jake Browning na semana passada, tá? A defesa de Cincinnati não é grande coisa contra o jogo terrestre, a segunda pior, cedendo 4,8 jardas por tentativa de corrida. Os Colts também não estão correndo tão bem com a bola ultimamente, tem o Jonathan Taylor que tá fora, mas o Zach Moss eu acho que é um jogador capaz. Então eu acho que Indianapolis vai anotar os seus pontos, mas os Colts perderam 5 de 6 jogos quando tiveram um saldo de turnovers negativo, e eu acho que isso vai acontecer contra uma defesa que rouba muito a bola dos adversários, né? Cincinnati vem de uma grande vitória contra o Jacksonville Jaguars, e eu acho que o time vai continuar com esse bom momento e vai conseguir a zebra em casa, vencendo por 24-21, encerrando uma sequência de 4 vitórias seguidas aí dos Colts. Minha aposta para esse jogo é over, né? Mais do que 39,5 pontos, né? Como já falei, Indianapolis com algumas jogadas explosivas, Jake Browning foi bem na semana passada, acho que a gente vai ver alguns pontinhos nesse jogo lá em Cincinnati. Que tal os Bucks e os Falcons se enfrentando em Atlanta? Primeiro jogo em Tampa, os Bucks perderam por 16-13. Difícil vencer o mesmo oponente 2 vezes numa temporada. Eu não tenho muita confiança aqui no Atlanta. Atlanta é favorito por 2,5 pontos aqui nesse jogo. AJ Terrell tá no protocolo de concussão. Eu não sei se ele vai jogar. Eu sei que os Bucks perderam 6 dos últimos 8 jogos, mas o Atlanta nunca cobre nada como favorito jogando como favorito, né? São 6 vezes que o time não cobriu em 7 partidas aqui nessa temporada. Eu acho que os Bucks vão vencer essa partida. Por quê? Porque eu acho que a defesa vai chegar em cima do Desmond Ridder. Não tem sido a melhor defesa pressionando o quarterback nessa temporada, eu entendo. Mas eu acho que o Mike Evans, com essa questão aí do AJ Terrell, pode fazer um pouquinho de barulho nessa partida. Então eu vou de Bucks vencendo fora de casa por 23-20, mas eu não vou apostar nesse jogo não, ok? Que tal os Texans e os Jets? Jogo acontecendo lá em Nova York. Zach Wilson, né, vai ser o quarterback dos Jatos. De volta, né, o nosso queridíssimo Zach. Então eu vi vários spreads aqui, handicaps diferentes, né? O último foi 3,5 apenas, o favoritismo da equipe de Houston, que não vai ter mais o Tank Dell, wide receiver número 1 aí do time nessa temporada. Se machucou, tá fora, então muita pressão em cima aqui do Nico Collins, mas o Nico Collins brilhou na última rodada contra a equipe do Denver Broncos na vitória dos Texans. Eu, sinceramente, eu não consigo acreditar nos Jets, na química, naquele vestiário, muitos problemas no ataque, são 10 touchdowns nessa temporada, 10 touchdowns na temporada. Os Dolphins anotaram 10 touchdowns na semana 3 contra Denver. Assim, é uma coisa realmente pra lá de surreal. Agora, os Texans 1-4 contra o spread quando é favorito. O problema é que os Jets, nos últimos 5 jogos, não cobriram nenhum spread, ok? Eu vou de Texans vencendo 21-16, são 3 jogos seguidos também para Houston, anotando 22 ou menos pontos. Essa defesa dos Jets, especialmente sem o Tank Dell, pode incomodar bastante aí o CJ Stroud, mas a defesa do Houston é ótima contra o jogo terrestre, e eu sinceramente não vejo o Zach Wilson carregando o seu time a uma vitória. Então eu vou de Texans vencendo por 5 pontos, ok? Que tal os Vikings e Raiders? Jogo acontecendo lá em Las Vegas, né? O Minnesota tem feito um bom trabalho fora de casa nessa temporada. Justin Jefferson está de volta, né? Jetas, né? Ele está de volta e essa defesa dos Vikings é uma defesa que eu acho que vai parar o jogo terrestre, é uma das melhores contra o jogo terrestre, e os Raiders vão querer correr com a bola, e aí o Aiden O'Connell vai ter que lançar passes, e aí os Vikings são tão criativos com o seu blitz. Eu acho que quando tem um quarterback jovem enfrentando essa defesa, eu acho que ele pode ter problemas. Minnesota número 7 contra o jogo corrido nessa temporada. Então eu vou de Vikings vencendo esse jogo fora de casa. A defesa dos Raiders tem tido alguns bons momentos, o time abriu 14-0 em seu último jogo aí contra Kansas City, e acabou perdendo por 31-17. Essas duas equipes folgaram aí na última rodada, mas eu acho que os Vikings vão vencer fora de casa, tá? E vamos ficar de olho aí no Justin Jefferson, que eu acho que tem tudo para ter um bom jogo. Olhando aqui alguns wide receivers nos últimos jogos, o Rashee Rice teve mais do que 100 jardas contra os Raiders, Tyreek Hill teve 146, Garrett Wilson 93, Amon-Ra St. Brown mais do que 100. Então Justin Jefferson pode fazer barulho nessa partida. Os Vikings favoritos por 3, eu acho que ganham por 4.
Saints e Panthers, jogo acontecendo em Nova Orleans. Cara, eu te falo, eu nem sei quem vai ser o quarterback do New Orleans Saints nessa partida, mas será que importa, né? Porque os Panthers têm uma vitória na temporada, né? Derek Carr ou James Winston, né? O Bryce Young já foi sacado 44 vezes nessa temporada, é a segunda pior marca da liga, né? Então, é um jogador muito sacado e Nova Orleans em casa, defensivamente, promete causar problemas aí pro novato. Eu sei que os Lions venceram os Saints na semana passada 33-28, mas nas últimas 9 campanhas do jogo, os Lions tiveram uma média um pouquinho acima de 20 jardas por campanha, né? 195 jardas totais. E várias campanhas, 3 jogadas, punt, tá? Então eu acho que os Panthers vão sofrer bastante ofensivamente. A defesa de Carolina é boa, é a 7ª melhor da liga, mas os Saints forçam muitos turnovers e Carolina simplesmente não tem o suficiente no ataque. Os Saints são favoritos por 5, eu acho que os Saints vão cobrir esse spread. Eu vou de Nova Orleans vencendo esse jogo por 27-16, num jogo crucial para a equipe de Nova Orleans. Os Chargers e Broncos duelam lá em Los Angeles. Cara, eu quero distância desse jogo, pra te falar a verdade, né? Rivalidade de divisão, os Chargers são favoritos por 2,5 pontos. A gente não sabe qual Chargers que vai aparecer, né? O Justin Herbert não jogou bem aqui nas últimas 2 partidas. O Denver Broncos vem vencendo seus jogos, venceu 5 dos últimos 6, mas perdeu na semana passada com 3 interceptações aí do Russell Wilson, que estava protegendo tão bem a bola. É um jogo muito, muito complicado aqui da gente prever, tá? Então ele foi sacado 3 vezes também. O Nico Collins, como eu falei, teve 191 jardas contra essa defesa. E um duelo que eu quero muito ficar de olho aqui é o Patrick Surtain contra o Keenan Allen. Keenan Allen, 98 jardas por partida nessa temporada, a 2ª melhor marca da liga, né? Então esse duelo vai ser muito, muito legal. Khalil Mack, 15 sacks. Eu sinceramente acho que ele vai pressionar um pouquinho aí o quarterback. Eu acho que o ataque dos Chargers é um pouquinho melhor. E eu tô gostando da fase da defesa aí dos Chargers aí nos últimos 2 jogos. Achei que jogou bem. Então eu vou de Chargers vencendo esse jogo por 24-21, mas eu não vou apostar nessa partida não. Ok, Jaguars e Browns, jogo acontecendo lá em Cleveland. Os Browns são favoritos por 3 pontos. Nesse jogo, né? Jacksonville ainda não perdeu fora de casa, são 5 vitórias. O problema é que o Trevor Lawrence tá baleado, provavelmente não vai jogar. E se for o CJ Beathard, ele tem 10 derrotas em 12 jogos como titular, ok? E uma coisa aqui, Cleveland em 6 jogos em casa se deu um total de 61 pontos. Um pouquinho mais de 10 pontos por partida, tá? Então eu não vejo o CJ Beathard fazendo qualquer coisa nessa partida contra um time que tá 5-1 em casa. A diferença entre os Browns fora de casa e em casa é simplesmente incrível, né? E além do Trevor Lawrence, tem Christian Kirk, que não vai jogar. Você tem Walker Little, jogador de linha, que pode ser que ele fique fora também. E o Joe Flacco, na semana passada, teve 254 jardas, 2 touchdowns fora de casa contra os Rams. Então eu acho que os Browns vão vencer essa partida. Eles são favoritos por 3. Eu entrei lá na stake, achei uma aposta um pouquinho melhor, né, com preço melhor, 3,5, pagando 2,6 para cada real apostado. Eu vou nessa. Eu sei que Jacksonville joga muito bem fora de casa, mas essa questão do CJ Beathard me assusta. Se o Trevor Lawrence jogar, aí eu não aposto nesse jogo, mas com o CJ Beathard eu acho que dá Cleveland. Que tal os 49ers recebendo o Seattle Seahawks? As equipes se enfrentaram há 2 semanas. Seattle levou uma surra em casa por 31-13. Os 49ers são o melhor time da liga. Eles estão simplesmente voando. Amassaram o Philadelphia Eagles aí na semana passada. E são grandes favoritos, 10,5 pontos. Eu sei que é difícil vencer o mesmo oponente 2 vezes numa temporada, mas se Seattle conseguir essa vitória, cara, tá pagando 5,60 na stake para cada real apostado aqui no Seattle. Eu não vou apostar no Seattle. Eu acho que São Francisco vai dominar nas trincheiras, como dominou 2 semanas atrás. Teve 169 jardas terrestres, Seattle teve apenas 88. Os Seahawks contaram com a volta do Abraham Lucas, right tackle, na semana passada. Isso foi essencial, porque a linha ofensiva fez um trabalho melhor aí contra os Cowboys, e o Geno Smith foi lá e lançou para 334 jardas. Mas a defesa de Dallas não é a defesa de São Francisco, que está simplesmente voando nesse momento, tá? Então eu vou de 49ers vencendo essa partida por 34-20.
Um dado aqui que eu acho que muito, muito legal. São Francisco cede apenas 15,8 pontos por partida, a segunda melhor marca da liga. Na semana passada, contra a Philadelphia, teve 26 pressões em cima do Jalen Hurts, que representa a melhor marca desde a criação dessa estatística da ESPN em 2009. Melhor marca dos 49ers nos últimos 14 anos, segundo essa estatística aqui, criada pela ESPN, né? E o Brock Purdy tá jogando como verdadeiro MVP. Eu não consigo apostar aqui no Seattle. Eu vou de São Francisco, que é favorito por 10,5 pontos, vencendo por 34-20 contra o Seattle Seahawks. Os Bills e Chiefs se enfrentam lá em Kansas City. Ai, que jogaço. Eu quero distância desse jogo, sinceramente. Eu acho que os Bills têm plenas condições de vencer lá em Kansas City. Só que Kansas City nunca perde 2 partidas consecutivas. É muito, muito raro. E os Chiefs são favoritos por apenas 1,5 ponto. Então pode ser uma oportunidade, mas de novo, eu gosto bastante ainda do Buffalo, acho que o time ainda tem plenas chances aqui de voltar para essa temporada. A defesa dos Chiefs não jogou bem na última rodada contra o Jordan Love, né? E agora enfrenta um Josh Allen. O Josh Allen vem correndo mais com a bola e eu acho que isso daí pode ser um fator, especialmente contra os blitz aí do Kansas City Chiefs. É algo que os Chiefs precisam ficar muito, muito atentos. Por isso que eu tenho 2 apostas aqui que eu gosto nessa partida. Josh Allen anotando um touchdown terrestre, tá pagando 2,40 para cada real. E Josh Allen correndo para mais do que 31 jardas, tá pagando em 82 para cada real apostado, né? Eu vou de Kansas City vencendo o jogo. O Patrick Mahomes, eu acho que ele volta com tudo depois do vexame aí da última semana contra o Green Bay, que o time foi dominado. O Mahomes acertou apenas 5 de 15 passes aí no quarto período. Os Chiefs jogam em casa, poderiam ter vencido também o Philadelphia algumas semanas atrás em casa. Vão perder 2 jogos seguidos em casa. Eu acho difícil, tá? Mas o Mahomes precisa tomar cuidado contra uma defesa que cede menos do que 19 pontos por partida. Então eu vejo o Josh Allen fazendo as suas jogadas, mas eu acho que a defesa dos Chiefs, pressionando o quarterback, vai forçar alguns erros. Josh Allen, sob pressão, comete turnovers e eu acho que isso daí pode fazer a diferença na partida. Os Eagles e Cowboys se enfrentam lá em Dallas. Cara, que jogaço. Que jogaço. Os Cowboys são favoritos por 3,5 pontos, né? Pagando 1,89 se Philadelphia cobrir esse spread. Eu gosto de Philadelphia cobrindo o spread. Eu não vou apostar numa vitória dos Eagles, mas eu acho possível também. Tá pagando 2,60 para cada real apostado lá na stake. É o seguinte, os Cowboys venceram os últimos 5 jogos em casa contra os Eagles e venceram os últimos 14 jogos de um modo geral em casa. O Seattle poderia ter vencido o Dallas no último Thursday Night. Poderia, perdeu o jogo 41-35, mas teve as suas oportunidades. E o Jalen Hurts geralmente é um quarterback que dá a volta por cima. A última vez que ele perdeu 2 jogos consecutivos foi na semana 6 e 7 de 2021, ok? O fato é que a linha ofensiva dos Eagles não tá jogando bem, o ataque aéreo também não, e o jogo terrestre tá um pouquinho sumido. Eu acho que Philadelphia vai voltar a estabelecer o jogo corrido aqui em Dallas, tá? E eu não confio tanto no jogo terrestre aqui dos Eagles, dos Cowboys nessa temporada, e a defesa terrestre de Philadelphia é uma defesa boa, tá? Então eu acho que é um jogo extremamente imprevisível. A defesa dos Eagles já se deu 27 passes para touchdown na temporada, é a segunda pior marca da liga, tá? Então olho no CeeDee Lamb, do Brandon Cooks e etc. Eu vou de Philadelphia, cara, conseguindo essa vitória em Dallas, tá? Eu acho que o Jalen Hurts vai dar um jeito. Então eu vou de Philadelphia 33-30 vencendo o Dallas, mas como eu disse, a minha aposta é que Philadelphia vai simplesmente cobrir o spread. Vamos ver o que acontece. Que tal os Titans e os Dolphins se enfrentando em Miami no Monday Night Football? Os Titans ainda não venceram um jogo fora de casa esse ano, nenhuma vitória, 6 derrotas. Eles têm uma média de 11,6 pontos por jogo fora de casa, sendo que Miami está 9-0 com 37 pontos por partida contra times com mais derrotas do que vitórias. Eu acho que os Dolphins vão amassar a equipe de Tennessee. Miami vem de uma grande vitória aí contra o Washington Commanders, tem a melhor campanha da Conferência Americana, tá numa temporada realmente sensacional, com vários jogadores tentando quebrar recordes. Raheem Mostert, 16 touchdowns, tá 2 do recorde da franquia, estabelecida em 84 pelo Mark Clayton, que teve 18. O Tyreek Hill busca se tornar o primeiro wide receiver da história a passar das 2.000 jardas, ele precisa de 519 jardas para chegar lá.
E o Devon Achane tem 9 touchdowns em 6 jogos nessa temporada. Anotou 2 na semana passada. E essa é minha aposta safadinha. Aqui o Achane vai anotar um touchdown. Pagando 2,16 para cada real. Entra lá na stake. Tá, eu acho que é uma aposta interessante aqui, tem sido realmente uma maquininha de touchdowns o Devon Achane, mas eu acho que os Dolphins vão ganhar. Por quê? Porque a defesa do Miami tá jogando muito bem, vai jogar contra um calouro aí, o Will Levis, que tem apenas 3 touchdowns nos últimos 5 jogos. O Derrick Henry saiu baleado aí da última partida com uma concussão. Eu não confio no jogo aéreo aí do Tennessee, especialmente contra essa defesa dos Dolphins, que vem roubando bolas também dos adversários. Miami tá crescendo demais, o ataque corre com a bola, passa a bola, é físico nas trincheiras, né? Tá realmente evoluindo bastante aqui nas últimas semanas. Então eu vejo os Dolphins vencendo, e eu tô sendo gentil com o Tennessee, na minha visão, aqui com o Miami vencendo por 30-13. Os Dolphins são favoritos por 13 pontos na partida. E finalmente os Packers e os Giants, também no Monday Night Football. A gente vai ter 2 Monday Night Footballs, né? Os Packers são favoritos por 6,5 pontos. O Jordan Love fez um trabalho tão fabuloso contra o Blitz na semana passada. 10 de 13 ele acertou nos passes contra Blitz aí contra Kansas City. Nova York é o segundo time que mais manda Blitz. Então eu tô confiando muito no Jordan Love aqui nos últimos jogos. Green Bay vive o seu melhor momento. O Tommy DeVito não é resposta na posição de quarterback, embora ele tenha jogado ok aqui nas últimas 2 partidas. São 2 vitórias seguidas aqui dos Giants, né? Mas venceu o New England e venceu o Washington Commanders. Green Bay tá em outro nível nesse momento. Os Packers são favoritos por 6,5 pontos. Eu vou de Green Bay 27-13 vencendo lá em Nova York. Eu vou mudar essa aposta aqui de 6,5 para 7, porque paga um pouquinho mais lá na stake. 2,2, né? 2,2 para cada real apostado. E recapitulando as nossas apostas, né? A gente fez 9 apostas, R$10 em cada uma, totalizando 90, né? São apostas individuais, mas se a gente acertar todas, a gente ganha R$174,19. A gente pode também fazer apostas múltiplas lá na stake.com. E eu fiz, né, com aqui as jardas terrestres do Josh Allen, do Justin Fields e o touchdown do Devon Achane. Se a gente acertar as 3, apostando apenas R$10, a gente fica com mais do que R$67. Ok, my dears, então é isso aí. E é o seguinte, você tá vendo aí o cupom Povo Paulo. Entra lá, faz o seu cadastro na stake, que no seu primeiro depósito você vai receber o dobro, né? Você vai receber o dobro com esse cupom aí do Povo Paulo. Ok, my dears? Então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Deixa o like, deixa o comentário e vamos que vamos para mais uma rodada maravilhosa aqui na semana 14 da NFL. Tchau!